E tem mudança de padrão na distribuição de chuvas, o que vai favorecer a colheita da soja no Paraná e em São Paulo, além dos tratos culturais do café em Minas Gerais. A gente vai saber com a Amanda Souza, da X-Weather, quando vem esse tempo mais firme para as áreas muito castigadas pelas chuvas. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Mercado e Companhia. A imagem de satélite ainda mostra nuvens bastante carregadas sobre o centro e faixa norte do país. Aliás, a chuva não tem dado trégua nessas áreas e tem deixado o solo completamente encharcado, o que tem sido preocupação. Principalmente nas áreas em azul e em roxo do mapa, um solo mais úmido por conta do excesso de chuva. E essa chuva, já em excesso, tem atrapalhado a colheita da soja, o plantio do milho segunda safra, os tratos culturais, que também é uma preocupação. Os produtores não conseguem fazer esses tratos e, pensando principalmente nesse excesso de umidade, tem a preocupação com doenças e pragas. Não só nas lavouras de soja, de milho, arroz, mas também no café. No sul de Minas Gerais tem chovido bastante também e tem dificultado esses tratos culturais nas lavouras de café. A expectativa para esta quinta-feira ainda é de chuva na maior parte do Brasil. Tem condição de chuva volumosa ainda na faixa do Nordeste aqui, principalmente em áreas do Ceará, Rio Grande do Norte, na Paraíba. Mas aos poucos essa chuva vai migrando também para áreas mais costeiras do Nordeste, conforme a zona de convergência intertropical vai subindo. Condição de chuva ainda expressiva no Centro-Oeste nesta quinta-feira. Destaque para áreas do extremo norte de Mato Grosso do Sul, também no Goiás. Mas o maior destaque desta quinta-feira é a chuva se espalhando pelo Rio Grande do Sul, mas com qualidades diferentes. Por conta da aproximação de uma frente fria, até tem previsão de chuva forte, chuva volumosa em áreas de fronteira entre o Rio Grande do Sul e Uruguai, mas os acumulados não devem passar de 20 milímetros. E de modo geral, na maior parte do Rio Grande do Sul, a condição de chuva ainda é muito pequena. São esperadas apenas pancadas isoladas, sem acumulados significativos. Então o cenário pouco muda com relação às perdas nas lavouras no Rio Grande do Sul. Já em Santa Catarina, no Paraná e também grande parte do estado de São Paulo, por enquanto, pancadas rápidas. Daqui para frente, essa chuva se torna mais irregular, o que ajuda na retomada das atividades de colheita e também de plantio. No decorrer desta quinta-feira, falando das temperaturas, máxima de 28 graus em São Paulo, 31 graus em Cuiabá, até 34 graus em Porto Alegre. Ou seja, além da chuva pouco expressiva no Rio Grande do Sul, o calorão ainda continua. No decorrer desses próximos dias, o cenário de chuva vai mudando aos poucos. Ainda tem condição de mais chuva em áreas do Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Na Bahia, a chuva começa a se espalhar pelo oeste do estado, mas ainda de forma pontual, mal distribuída. Então, principalmente nessas áreas que fazem divisa aqui com o estado de Minas Gerais, a condição ainda é de tempo seco e preocupa os produtores, principalmente de hortaliças. Agora, na região sul do Brasil, ainda tem essa condição de chuva nas áreas de fronteira com o Uruguai, uma chuva que deve ficar em torno de 30 a 35 milímetros, mas em boa parte do estado ainda não chove. Agora, o destaque para esses próximos dias é a redução das chuvas que se tornam mais irregulares, desde Santa Catarina, Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo até a metade sul de Minas Gerais. Então, com essa redução das chuvas, acaba sendo favorável para as atividades de campo desses produtores que estavam enfrentando esse excesso de umidade. No nosso segundo período, entre 22 e 27 de março, também tem condição de chuva em áreas mais ao norte do país, mas os volumes vão se tornando menos expressivos também. Então essa chuva que tem sido muito intensa, desde o Pará até o Ceará principalmente, também vai perdendo intensidade. Continua, mas perde intensidade. Em áreas da Bahia, a chuva começa a se espalhar um pouco mais, mas ainda de forma bem isolada. Em áreas do centro ou sul do Brasil, grande parte da região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, tem previsão de chuva, mas com menores acumulados, ou seja, não devem atrapalhar muito as atividades de campo. No nosso terceiro período, entre 28 de março e já entrando no mês de abril, condição de tempo seco se instalando em áreas do centro-sul. Então, principalmente, praticamente toda a região sul. No Rio Grande do Sul até tem possibilidade de chuva, mas de forma pouco expressiva. Então, praticamente todo o sul e grande parte da região sudeste também com um tempo mais seco, mais favorável para a colheita da soja, para a instalação do milho segunda safra. E já de olho no mês de abril, expectativa ainda
queda de chuva acima da média, ainda mais concentrada na faixa norte do país, e uma chuva ainda abaixo da média na região sul. E chegou a hora da interatividade. Nós recebemos o pedido de previsão do tempo do Adriano, do município de Timburi, em São Paulo. Vamos ver o vídeo que ele enviou pra gente. Oi Priscila, aqui é o Adriano de Timburi, sudoeste do estado de São Paulo, a divisa aqui com o Paraná, próximo a Ourinhos. Eu plantei aí uma roça de milho, são 2 alqueires, né? Aqui para fazer silagem pro gado. E a gente tá com muita chuva, bastante chuva mesmo. E eu queria saber aí de vocês se a gente vai ter um tempinho aí, porque tá chegando no ponto de milho verde. E aí mais alguns dias a gente vai poder já fazer a silagem. Então eu queria saber de vocês aí se a gente vai ter aí uma estiagenzinha aí para poder fazer essa silagem a partir da semana que vem, ou no máximo na outra aí, tá bom? Então se você puder passar a previsão do tempo aí para nós, a gente agradece. Muito obrigado a Priscila, ao Canal Rural, a toda a equipe aí. Beijo no coração, tchau, obrigado. Que boa mensagem, viu? Obrigada pela sua participação, Adriano. E claro que a gente pode te dar a previsão do tempo, então vamos ver o que a Amanda Souza separou para a sua região. A nossa interação de hoje respondendo o Adriano de Timburi, no sudoeste do estado de São Paulo. Os produtores no sudoeste de São Paulo estão enfrentando dificuldades com o excesso de chuva, o excesso de umidade. E o Adriano, ele tem uma plantação de milho pensando na silagem. E a expectativa para os próximos dias é que a silagem comece a ser realizada no sudoeste do estado de São Paulo. Então precisa dessa redução das chuvas. E a notícia é boa para o Adriano. Tem até previsão de chuva no decorrer desses próximos dias, até o dia 28 de março, previsão de chuva no sudoeste do estado, mas somente pancadas bem isoladas e com baixíssimos acumulados. Ou seja, na maior parte de todos esses dias, o sol é que deve aparecer, deve ser favorável para as atividades de campo, para essa silagem do milho. Agora, no dia 29, 30, 31, a chuva ganha um pouquinho mais de intensidade, somente lá no finalzinho do mês, e no somatório pode até chegar a 115 milímetros de chuva. Mas o cenário, por enquanto, é bastante favorável, a chuva reduz bastante, se torna mais irregular no decorrer dessas próximas 2 semanas. Respondido, então. E hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. A data foi criada em 2011 com o intuito de viabilizar debates e mobilizações em torno de alternativas mais sustentáveis para as mais diversas áreas, com o intuito de reduzir o impacto dessas mudanças na Terra. Ações simples, como evitar desperdício de água e energia, podem contribuir muito para poupar os recursos disponíveis na natureza, preservando a vida das futuras gerações. Nesse contexto, cabe salientar que o estado de emergência climática do mundo foi o destaque entre os assuntos pautados na Conferência do Clima realizada pela ONU, a COP26, em 2021. No último ano, o novo relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, apresentou um cenário alarmante, com conclusões de impactos ainda mais severos. Os extremos climáticos podem aumentar cada vez mais caso a gente não consiga cumprir os compromissos firmados, dentre eles manter a meta de não ultrapassar 1,5 graus de aumento na temperatura global.